Você comprou GPU-S de mais ou de menos. E o pior, você provavelmente pagou por uma conta que fez errado desde o começo, porque quase todo mundo calcula o número de placas olhando para a coisa errada. A pergunta que a maioria faz é: quantos parâmetros o meu modelo tem? E aí pega a memória da GPU, divide, e acha que resolveu. Só que essa conta ignora 3 coisas que devoram VRAM muito mais rápido do que os pesos do modelo. Vamos desmontar isso número por número, porque a diferença entre acertar e errar aqui pode ser a diferença entre gastar R$10.000 ou 100 mil por mês em infraestrutura. Começa pelos pesos, que é a parte fácil. Um modelo de 7 bilhões de parâmetros em precisão FP16 ocupa cerca de 14 GB só para existir na memória. Já parece muito, mas guarde esse número, porque ele é só o piso. Se você está apenas fazendo inferência, ou seja, rodando o modelo já treinado, esse é praticamente o seu custo principal, mais um pouco de folga. O problema explode quando você entra em treinamento. No treinamento, cada parâmetro carrega bagagem. Além dos pesos, você precisa guardar os gradientes, que são outros 14 GB para o mesmo modelo. Depois vem os estados do otimizador. Se você usa ADA, que é o padrão da indústria, ele guarda 2 valores extras por parâmetro, o momento e a variância, geralmente em FP32. Isso adiciona mais 42 GB. Some tudo, 14 de pesos, 14 de gradientes, 42 de otimizador. 70 GB para treinar um modelo que só tinha 14 de pesos. Uma placa 100 de 80 GB mal aguenta, e olha que ainda nem falamos da parte que mais gente ignora. Essa parte esquecida se chama ativações. São os resultados intermediários de cada camada que a rede precisa manter na memória durante a passagem para frente, para poder calcular os gradientes na volta. E aqui está o detalhe cruel. O consumo de ativações não depende só do modelo, ele escala com o tamanho do BAT e com o comprimento da sequência. Dobre o seu BAT, dobra a memória de ativação. Trabalhe com contexto longo, de 32.000 tokens, e as ativações podem facilmente ultrapassar tudo que você calculou até agora. É por isso que gente com a GPU certa no papel toma erro de out-of memory na prática. Agora a parte boa, você tem armas contra isso. Gradient Check troca a memória por processamento, recalculando ativações em vez de guardá-las, e pode cortar o uso de ativação em 70% à custa de uns 20% mais de tempo. Quantização e treinamento em precisão mista, com FP16 ou BF16, cortam pela metade o custo dos pesos. E técnicas como LoRa mudam o jogo por completo. Em vez de treinar todos os bilhões de parâmetros, você treina só uns poucos milhões de adaptadores, o que derruba o custo de gradientes e otimizador para quase nada. Um modelo que exigia 70 GB de repente cabe em 24. Só depois de aplicar essas técnicas é que a pergunta quantas GPU-S faz sentido. E aí entra o paralelismo. Se o modelo ainda não cabe numa placa, você distribui. Paralelismo de dados replica o modelo e divide o BAT, paralelismo de tensor fatia cada camada entre placas, e paralelismo de pipeline separa as camadas por grupos de GPU-S. Cada estratégia tem um custo de comunicação, e é aí que o NVLink e a largura de banda entre placas passam a importar mais do que a memória individual de cada uma. Então, antes de abrir a carteira, faça a conta inteira, pesos, gradientes, otimizador, e principalmente ativações com o seu BAC e o seu contexto reais. Depois aplique as otimizações, e só então dívida pelo tamanho da GPU. Na maioria dos casos, você vai descobrir que precisa de menos hardware e de mais estratégia.